Que Deus possa abençoar você que está de perto, você que está de longe. Que Deus dê uma noite abençoada a você. Queria começar agradecendo a todos os irmãos que compartilham, que assistem a nossa transmissão. Você que manda pelo WhatsApp, pelo Facebook, que convida alguém para assistir, você está sendo um canal de bênção na vida das pessoas, fazendo com que essa transmissão chegue e alcance mais pessoas. Muito obrigado. Queria desejar a você e a sua família também uma feliz Páscoa, né? Que o verdadeiro sentido da Páscoa esteja nas nossas casas, que a gente sabe que o sacrifício de Jesus foi grande e suficiente para alcançar a todos nós. E que esse pensamento, que essa mensagem da Páscoa não fique somente nessa semana, não somente nesse fim de semana, mas que ele seja presente em todos os dias da nossa vida. Amém? Queria convidar vocês para a gente ler lá em Atos, no capítulo 4. A gente vai ler do verso 1 ao verso 20. Atos, capítulo 4, no Novo Testamento. Atos 4. O texto diz o seguinte: Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da guarda do templo e alguns dos sacudeus vieram a eles, muito incomodados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eles prenderam Pedro e João. Como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere até o dia seguinte. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5.000 pessoas. No outro dia aconteceu que em um conselho de todas as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei estavam reunidos em Jerusalém. Ali estavam o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram buscar Pedro e João e começaram a interrogá-los. Com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Ilustres autoridades e anciãos da nossa nação, se os senhores se referem ao ato de bondade realizado na cura do aleijado e como aconteceu, permitam que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isso foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado diante dos senhores, porque esse Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Quando os membros do Sinédrio viram a coragem de Pedro e João, e percebendo que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram admirados e reconheceram que a convivência com Jesus havia feito neles. Mas o Sinédrio dificilmente poderia desmentir a cura, visto que o homem que eles haviam curado estava bem ali, ao lado deles. Portanto, mandaram os dois sair do Sinédrio e começaram a discutir. Que vamos fazer com estes homens? Perguntaram uns aos outros. Nós não podemos, e todo mundo em Jerusalém sabe disso. Porém, talvez possamos impedir que espalhe a propaganda dele. Devemos adverti-los que não falem mais acerca desse nome. Então eles chamaram os dois de volta e lhes ordenaram que não falassem e ensinassem a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus que obedeçamos a vocês em vez de obedecer a Deus. Nós não podemos deixar de falar as coisas maravilhosas que vimos e ouvimos. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma transmissão do seu culto. Senhor Deus, obrigado por nos dar esse recurso de transmitir a tua palavra a tantas pessoas, Senhor Deus. Que essa noite seja uma noite abençoada, uma noite onde a tua mensagem chega aos nossos corações, em que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar, Senhor Deus, em nossos corações. Pedimos, Senhor Deus, bênção também a todas as autoridades, pedimos bênção a todas as pessoas que estão trabalhando, Senhor Deus, em tamanha dificuldade. Também oramos e pedimos para que o Senhor abençoe
e supra a necessidade das pessoas que nesse momento não podem trabalhar, não podem exercer sua profissão por causa do risco, Senhor Deus. Também oramos e pedimos proteção para todos que estão nos grupos de risco. O Senhor possa dar tranquilidade, Senhor Deus, que o Senhor possa protegê-los, cuidar deles nesse momento, Senhor Deus. Abençoe a toda a nossa nação que está sendo assolada por essa dificuldade. Nos abençoe a passar firmes na mão do Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor nos dá direção, é o Senhor que nos guia. Abençoe todo o seu povo, toda a sua igreja, que a nossa fé seja fortalecida diante desse momento, Senhor Deus. Abençoe todos que estão enfermos, que o Senhor possa restaurar o vigor deles, Senhor Deus, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, Senhor Deus. Abençoe a todos nós em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar o pastor Carlos, que vai trazer a palavra para nós aqui hoje. Que Deus possa abençoar a vida dele e a sua, que vai ouvir essa palavra. Amém? Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, e amanhã pode também estar revendo no YouTube. O nosso culto vai estar colocado lá para você poder estar revendo, né, e assistindo, né, a nossa programação dessa noite. Então é um prazer de poder estar junto e poder ter este tempo tão especial de ouvir a palavra, meditar, repousar o nosso coração tão angustiado nesses dias terríveis que estamos passando. Então a gente pede que você, um pedido que nós temos feito muito na igreja, nas nossas transmissões, é que a gente possa tirar um tempo maior para ler a palavra, ouvir ministrações, tantas ministrações boas na internet, e você pode estar acompanhando, e nós estamos pedindo que você desligue um pouco esse noticiário que tem trago tantas notícias terríveis e deixando a gente tão preocupado, tão triste. Então ouça uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, para que nesses dias difíceis nós possamos erguer as nossas cabeças e confiar que Deus está no controle de todas as coisas, abençoando e nos guardando e nos protegendo e nos preparando dias melhores. É assim que nós cremos, é assim que nós devemos caminhar. Vamos estar lendo um versículo em Mateus, no capítulo 16, no verso 18. Vou ler a partir do versículo 13, para a gente entender o que o Senhor Jesus estava falando. Mateus 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quero trazer esse versículo, principalmente o versículo 18, que diz que Jesus é a pedra, e sobre essa verdade que Pedro respondeu, sobre essa verdade o Senhor disse que estaria edificando a igreja dele, e as portas do inferno não poderiam prevalecer sobre essa igreja. Então nesses dias nós vamos trazer uma série de ministrações, trabalhando a ideia de um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa, e por isso a gente está na tela aqui, você poder acompanhar, né? Mundo assustado versus uma igreja corajosa.
E eu quero desafiar a você que nos assiste, a você que nos está nos acompanhando nessa noite, a igreja do Senhor Jesus, que ela se posicione como essa igreja corajosa que precisa nesses dias, nesses tempos tão difíceis, se colocar à disposição de Deus para abençoar e ajudar, para que nesses dias o nosso mundo se torne melhor. Estamos vivendo dias terríveis, sabemos, em vários lugares do mundo, o mundo está sofrendo, mas nós queremos nessa noite e nesses dias trazer para você uma mensagem que existe uma igreja corajosa, que está orando, está buscando, está lutando para que todo esse quadro possa se reverter. E nós cremos, porque a nossa confiança está naquele que pode todas as coisas. Então que você possa pensar, nesse cenário de tantas incertezas que nós vivemos nesses dias, incerteza quanto ao presente, incerteza quanto ao futuro. A gente não sabe o que vai ser amanhã, o medo. A igreja e aqueles que creem no Senhor Jesus, eles têm um papel fundamental nesses dias. E a partir do pensamento de Tozer, um grande escritor, ele diz que um mundo assustado, ele precisa de uma igreja corajosa. E a partir desse pensamento de Tozer, a gente precisa começar a mostrar, nós como igreja, essa coragem, essa coragem que o mundo precisa ouvir e receber de nós, ela começa com a nossa demonstração de confiança no Senhor, com a nossa demonstração de que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e a gente não ficar angustiado. Por quê? Porque estamos vivendo dias de sofrimento, dias difíceis, dias em que de muita dor, dias de preocupação com o caos financeiro, com os problemas produtivos que vão surgir a partir de agora. Sim, nós sabemos que vai ter. Nós sabemos que nós vamos passar por alguns momentos difíceis. E a gente tem muito medo quando a gente percebe um cenário ruim logo à frente. A gente começa a ficar preocupado e a gente começa a se angustiar antes da hora. Sabemos que vamos passar momentos difíceis, estamos passando e vamos passar momentos difíceis até recuperar toda a nossa economia, não só do nosso país, mas do mundo. Sabemos que pode haver muitos problemas que vão vir por aí, como desemprego, fome, aumento da marginalidade. Mas uma coisa nós nunca podemos nos esquecer, meu irmão, não se esqueça, irmão. Deus está no controle absoluto de tudo. Tudo está no controle do nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está permitindo que isso aconteça. Você já se perguntou por que Deus permitiu que isso acontecesse? Será que não é porque nós estamos tão desatentos a Deus, nos preocupando todos os dias em correr atrás de dinheiro da nossa vida? E às vezes a gente vai às igrejas e as igrejas estão vazias. Por quê? Porque as pessoas não estão tão preocupadas, ou não estavam tão preocupadas em gastar um pouco do seu tempo com Deus. E agora nós percebemos algo. Nós precisamos sempre de Deus. E nós não somos nada sem o Senhor. Deus está no controle da nossa vida. E Deus está no controle de todos os acontecimentos. Então a igreja do Senhor Jesus, ela precisa transmitir essa segurança para toda a sociedade. Essa segurança de que Deus está conosco, de que Deus está no controle. E nesses dias de coronavírus, a sociedade mundial está com muito medo, está muito assustada. Todos estão muito assustados com tudo que está acontecendo em várias partes do mundo. Vamos ficar preocupados? Sim, mas em meio a tantas notícias ruins, a igreja vem na contramão com a mensagem das boas novas do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de alegria, a mensagem de firmeza em momentos difíceis, alegria em momentos de tanta tristeza, confiança em momentos tão instáveis, tão inseguros, mas a nossa confiança, ela permanece. Então a igreja, com essa mensagem, ela traz um equilíbrio para o mundo. Então por isso nós estamos desafiando você que está nos acompanhando a largar um pouquinho de ver jornal e ler a palavra. Tira um tempo todo dia para você ler 3, 4, 5 capítulos por dia da palavra. Vai orar, vai ouvir uma música evangélica para trazer paz, alegria no seu coração, uma mensagem do Senhor. Transmita isso a outras pessoas.
para que a gente possa estar, mesmo na contramão do que o mundo está falando, do que o jornal está pregando tanto, a gente viva realmente essa alegria na presença do Senhor. Então a gente quer desafiar você a isso. E nesse cenário todo, quais são as atitudes que essa igreja corajosa precisa ter? Eu desafio você a fazer parte dessa igreja corajosa, a ter algumas atitudes tão diferentes num momento como esse, porque quando tudo está ruim, como nós estamos vivendo, pessoas em casa, fechadas, né? Falamos tanto sobre essa situação de ficarmos presos, de não podermos trabalhar, de incerteza se amanhã vamos ter desemprego, se vamos ter dinheiro ou não, tanta coisa, né? Mas eu desafio você a ter algumas atitudes diferentes do que muitos teriam nessa situação, que era lamúria. Falamos, o pastor Júnior falou muito bem isso na quinta-feira na sua ministração, né? Reclamar, chorar, mas Deus, Ele tem planos para a nossa vida. Então a primeira atitude que eu quero trazer para você nessa noite, nessa nossa meditação, é que a igreja, ela precisa ser corajosa. E além de ser corajosa, ela precisa mostrar algumas coisas para que a sociedade veja. O que essa igreja corajosa precisa mostrar? Primeiro, ela precisa mostrar que Deus tem propósito em tudo. Tudo está no propósito de Deus. Veja só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem propósito em tudo. Se você acompanhou a ministração de quinta-feira, lembra o que o pastor Júnior falou de Jeremias? Deus tem planos bons para nós. Deus não tem planos ruins para nós. Deus permite situações ruins acontecerem na nossa vida, mas para nos ensinar e para nos levar num lugar muito melhor. Então Deus sempre tem planos bons, Deus sempre tem planos agradáveis, coisas boas para a nossa vida. Então Deus está sempre no controle, né? Deus está com todo o seu propósito na sua vida e Deus quer cumprir todo o propósito na minha e na sua vida. Então eu preciso, como igreja, e você que está nos assistindo nessa noite, você precisa demonstrar e mostrar para todos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins cooperam para o bem. Outra questão que nós precisamos mostrar é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Olha só o que diz Lucas capítulo 12, versículo 7. Até o cabelo da vossa cabeça estão contados. Até o cabelo da nossa cabeça está contado, né? O meu é pouco, né? Então Deus não deu nem trabalho para contar os meus cabelos, né? O meu é mais fácil para Deus. Eu dou menos trabalho do que muitos de vocês estão nos assistindo nessa noite, né? Eu dou menos trabalho porque eu tenho pouco cabelo, então fica mais fácil para ele contar. Mas o que Lucas estava dizendo aqui? Lucas estava afirmando o seguinte, que se Deus controla até o cabelo da minha cabeça, Ele tem controle sobre tudo. Não tem nada que Deus não está controlando. Não tem nada que Deus não está controlando. Então Deus está no controle de todas as coisas. Então a igreja corajosa precisa mostrar isso, que Deus tem propósito em tudo e que Deus está no controle de todas as coisas. E eu também preciso ter uma confiança que produz a paz. Veja só o que diz João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não é momento de ter medo, não é momento de temor, é momento de ter paz. Mas como ter paz num momento desse? Sabendo que Deus tem propósito em tudo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Assim eu posso ter paz no meu coração. E preciso ter paz no meu coração. Segundo, além de ser uma igreja corajosa, essa é uma das atitudes da igreja, e também mostrar tudo isso que foi falado, o propósito de Deus, que Deus está no controle, ter confiança e automaticamente ter paz. Além de tudo isso, nós precisamos orar. Oração. Oração é importantíssima num momento como esse. Por que a oração é importante?
Por que nós, como igreja, nós, como povo de Deus, nós que cremos e esperamos algo de Deus, por que precisamos orar? Deus não sabe que eu preciso de tudo? Deus não está no controle de todas as coisas? Deus não sabe todas as minhas necessidades? Sim, Deus sabe das suas necessidades, mas Deus quer que eu ore. Por quê? Porque a oração reverte qualquer situação. Pense nisso. A oração reverte qualquer situação. Olha só o que diz em Atos capítulo 9, versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Pedro foi orar por uma pessoa que estava morta. A morte para nós é o fim de tudo. A morte para a gente, na nossa mente, sempre vai ser um inimigo a ser batido. E na verdade Jesus já venceu a morte. E quando nós oramos, nós entendemos que até mesmo a morte, até circunstâncias como a morte, ela pode ser revertida. Então eu usei este texto exatamente para pensar isso. Você diz, nem a morte tem solução, mas tem. Jesus é a solução para a morte. Quem crê no Senhor Jesus, este não morrerá, viverá para sempre. Ele vai viver para sempre. Então essa mulher morta, Pedro é chamado para orar por essa pessoa. E quando ele ora, uma situação aos olhos humanos totalmente impossível de ser revertida. E Pedro ora e essa situação é revertida. Então eu te desafio a orar. Qualquer situação que estiver à nossa frente, a igreja corajosa, ela ora. A igreja, o povo corajoso, ele não teme o amanhã nem o futuro, porque ele confia no Senhor. E quando nós oramos ao Senhor, toda situação é revertida. Não há nada, nenhum impossível. Marcos diz que para Deus não há nada demasiadamente difícil. Tudo para Ele é possível. Então, Pedro, crendo nisso, ele orou ao Senhor e Deus reverteu a situação. Por que eu preciso orar também? Porque eu creio que Deus é misericordioso e Ele atende às nossas orações. Salmo 40, versículo 1, o salmista diz assim: Eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro quando clamei por Ele. Quando eu clamo, quando eu grito por socorro, Deus me atende. Então eu posso orar que, por mais difícil que seja a situação, Ele reverte porque Ele me atende. E quando eu oro ao Senhor, o que eu estou demonstrando? Eu estou demonstrando dependência de Deus. Por isso eu preciso orar também. O Salmo 73, versículo 26, diz o seguinte: Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Mesmo que tudo dê errado, mesmo que meu coração sinta tristeza, angústia, falta de esperança, mas o salmista diz que Deus é a fortaleza dele e Deus é a herança para sempre. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz que a nossa suficiência, a nossa capacidade de fazer qualquer coisa, ela vem de Deus. Então, ter dependência. É momento de a gente depender de Deus, meus irmãos. É momento de a gente depender daquele que pode todas as coisas. Não sou eu que faço alguma coisa. Você acha que se eu, você, nós pudéssemos fazer algo para mudar toda a situação, nós já não teríamos feito? Com certeza. Mas por que não fazemos? Porque nós somos falíveis, nós somos limitados, mas nós cremos no Deus que pode todas as coisas. E eu preciso aprender a depender dele. Por isso eu preciso orar. Então a igreja corajosa, ela ora. A igreja corajosa, ela clama ao Senhor, ela busca a Deus, porque ela se torna essa igreja corajosa para lutar por tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para nós. E em terceiro,
que a atitude que a igreja precisa ter é o amor. Né? Amor nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Por que a igreja precisa amar? Porque em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, o Senhor nos diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Você está com medo esses dias? Você tem sentido medo do amanhã, insegurança do futuro? O medo lança fora tudo isso. Né? O medo, aliás, o amor lança fora todo esse medo que nós temos do amanhã, dessas incertezas. É o amor. O amor perfeito do Senhor é capaz de dar a nós essa capacidade de lançar fora todo o medo. E nesses dias de medo, de angústia, amar é outro desafio para a igreja corajosa, para essa igreja que luta e batalha para poder ficar firme, confiante, cabeça erguida, depositando toda a sua confiança no Senhor. E essa igreja com o amor, e você, através do amor, você se torna solidário. Olha só o que diz Lucas capítulo 3, versículo 10 e 11. Então as multidões interrogaram Jesus, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe Jesus: quem tiver 2 túnicas, reparte com o que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Nós vamos viver dias que esse versículo precisa cumprir na nossa vida. Você imaginou quantas pessoas vão precisar de comida? Quantas pessoas vão precisar de uma roupa? E é o momento de nós sermos solidários. Isso só pode acontecer através do amor. A igreja corajosa, ela ama. A igreja corajosa, ela estende a mão. Nós estamos fazendo algumas cestas, nós temos até divulgado nas nossas redes sociais. Se você quer nos ajudar, contribuir, né? Pode entregar lá na loja, na Minha Autopeças, trazer aqui para a igreja, no tempo de oração que nós temos durante o dia, durante a semana, alguns ingredientes para a gente montar cestas, para ajudar algumas pessoas carentes que vão precisar. A igreja corajosa, ela é solidária, ela ajuda nesses momentos. E aí eu desafio você também a pensar nisso. Nós precisamos ser solidários, né? E o amor também, ele me ajuda a trazer sempre uma mensagem positiva. Você vê o jornal? Acho que muita gente assiste muito jornal nesses dias. Há tantas postagens, né? Eu te desafio a pensar nisso, né? Que mensagem positiva os jornais têm transmitido nesses dias? Você tem recebido alguma mensagem positiva nesses dias? Mas a palavra, aquele que ama, ele traz uma palavra positiva. Olha o que ele diz em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. É o momento de transmitir graça, é mensagem positiva. E por que eu estou falando sobre amor? Porque em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque o versículo continua: pois Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. Você depois pode conferir, né, esses versículos. Não dei tempo para a gente pesquisar, ler, para a gente ganhar tempo na nossa ministração. Mas Deus é amor. Então a igreja corajosa, a igreja precisa ter algumas atitudes. Ela precisa ser corajosa, ela precisa orar, ela precisa amar. É momento da gente ser corajoso, da gente orar e da gente amar as pessoas. São dias de grande necessidade. E eu quero aplicar isso ao nosso coração nessa noite, meus irmãos, você que nos acompanha. Deus está convocando pessoas, Deus está convocando uma igreja para que testemunhe dele, uma igreja que anuncia e viva a paz que ele dá, uma igreja que ame e incentive outros a vencer o medo pelo amor. A igreja precisa ser o referencial de Deus para que o mundo tenha esperança de dias melhores. Ninguém pode fazer isso, só a igreja do Senhor Jesus.
E eu queria encerrar com uma frase. Igreja, irmão, você que está nos assistindo nessa noite, se posicione, seja corajoso. O mundo precisa de você. O mundo precisa de você que é corajoso. Se posicione. Que a gente possa se posicionar nesses dias. Então eu quero deixar essa mensagem, né? Que mesmo em dias tão difíceis, num mundo tão assustado, nós como corajosos, uma igreja corajosa, a gente pode trazer uma mensagem que pode reverter toda essa situação e mudar muito o coração das pessoas que estão tão angustiadas. Então que você possa meditar e pensar muito sobre o que nós falamos nessa noite. Quero orar com você. Gostaria que você está em casa, com a sua família, você fechasse seus olhos agora e pensasse o que eu tenho ouvido nesses dias de positivo. O que eu tenho ouvido nesses dias que tem me encorajado a ter uma atitude diferente nesses dias. Uma atitude de igreja corajosa. Vamos orar. Coloque a sua vida na presença do Senhor, depois nós vamos orar pelos pedidos. Eu creio também que vai ter alguns, né, a gente vai estar orando pelos nossos pedidos aqui. Senhor, eu quero orar por cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite e nos assistindo, ó Pai. Se eu possa estar falando ao coração de cada uma delas. Que cada um se posicione, ó Deus, para trazer amor, para orar, para mostrar que o Senhor tem propósito e controle sobre todas as coisas. Termos confiança e também a paz do Senhor. Ensine-nos, ó Deus, a andar em dias tão difíceis como estamos passando. Somos tão dependentes do Senhor e dependemos muito da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. E nós estamos orando e buscando o Senhor. Visite cada uma dessas famílias, ó Pai, que está nos ouvindo nessa noite. Que o Senhor possa abençoar a vida e a fé de cada um. Nós clamamos ao Senhor no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Quero orar também pelos pedidos, né? Pelas nossas famílias, pelos líderes, tanto da igreja como os nossos líderes políticos que precisam tomar tantas decisões. Deus vai estar direcionando a vida de cada um deles. Vamos orar mais uma vez, agora uma oração específica, né? Crendo que em nome de Jesus, em pouco tempo nós vamos estar cultuando ao Senhor na nossa igreja presencialmente. Você vai poder estar tendo a comunhão, né, e participando. Em nome de Jesus, logo a gente vai voltar à normalidade, nós cremos nisso. Mas vamos orar para que Deus possa abreviar este tempo. Senhor, nós clamamos ao Senhor mais uma vez. Pai, queremos clamar ao Senhor por este momento, esse cenário que estamos vivendo, Pai. Que o Senhor possa abreviar este tempo, Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor possa abençoar muito as nossas vidas e nos fortalecer nesses dias difíceis, mas que, ó Pai, possamos, ó Deus, ver a mão do Senhor agindo, e o Senhor, ó Pai, ministrando a cura, o Senhor ministrando, ó Pai, mostrando aos cientistas, aqueles, ó Pai, que têm capacidade de poder produzir algo que vá destruir todo esse vírus, o Senhor possa, ó Pai, estar dando inteligência e capacidade para que isso aconteça. Abençoe as nossas famílias, ó Pai, abençoe a igreja do Senhor nessa cidade, a nossa igreja, as demais igrejas, a igreja do Senhor espalhada pelo mundo, o Senhor possa estar abençoando a cada uma delas. Abençoe, ó Deus, os nossos líderes da nossa igreja, ó Pai, os pastores, as demais lideranças, os líderes de ministérios e também dos grupos pequenos. Abençoe a cada um deles, ó Deus, e pedimos que o Senhor abençoe também, ó Deus, as autoridades, que eles, ó Pai, possam tomar decisões assertivas para abençoar as nossas vidas, a nossa sociedade, ó Deus, e o nosso mundo. Dê, ó Pai, inteligência e capacidade a eles também para essas decisões. Abençoe, ó Deus, a vida financeira da nossa cidade. Abençoe, ó Deus, o trabalho de cada um, a vida financeira do nosso estado, do nosso país. Coloca a tua mão, Senhor, nós clamamos ao Senhor. O Senhor possa estar abençoando todos aqueles que estão trabalhando, ó Pai, nesses dias, as equipes de saúde, a polícia militar, corpo de bombeiro, muita gente envolvida, ó Pai, neste momento para trabalhar e para poder servir a sociedade. Abençoe eles e também proteja eles, ó Deus,
as pessoas que estão com esse vírus, ó Deus, o Senhor também possa estar colocando a Tua mão sobre a vida deles, abençoando que haja cura, abençoando as famílias que perderam, ó Pai, pessoas queridas, por essa doença, por outro motivo, mas que o Senhor possa estar consolando cada coração. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoe, ó Deus, as igrejas, abençoe os pastores, abençoe as lideranças nacionais, ó Pai, de cada igreja, mundiais. O Senhor possa estar com a Tua mão dando direção para que o Senhor abençoe. E abençoe a nossa igreja, ó Pai, nós sempre temos clamado. O Senhor abençoe, ó Pai, a nossa denominação, o nosso líder, nosso presidente, toda a sua liderança, a nossa liderança regional, ó Pai, seja com a Tua mão graciosa sobre as nossas vidas, porque nós sempre precisamos da Tua bênção. Fique conosco, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A gente quer agradecer também a todos os irmãos, porque a gente teve uma interação muito grande aqui, a gente fica muito feliz, é muito bom ver todo mundo acompanhando os cultos através das lives. A Júlia também está agradecendo pela Marlene ter chegado bem em casa. Tivemos pessoas de outros países assistindo a nossa live e a gente quer agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Tanto pelo Face quanto pelo Instagram. Pelo Face a gente teve também alguns irmãos acompanhando aqui com a gente, a Irenita, deixa eu ver quem mais, a irmã Elvira, o Cairo, a Alex, a todos que acompanharam a gente pelo Face também. Amém. Então a gente agradece a você que está nos acompanhando. Então lembrando que na terça-feira às 19h30 e na quinta-feira às 19h30 nós temos a transmissão de mais uma programação para você, mais uma palavra, e aos domingos às 19 horas. Então a gente vai ficar nessa sequência até a gente ter uma possibilidade de nos reunir presencialmente. Então você que está nos acompanhando, fica aí o nosso aviso para você poder estar vendo. Quem quiser rever a ministração, possa estar acompanhando no YouTube, né? Depois fica lá gravado, você pode a partir de amanhã estar lá, e no Facebook também você pode estar acompanhando e revendo, né, a programação. Às vezes você pode aproveitar e passar para outras pessoas ouvirem também a ministração, para a sua família que às vezes não nos acompanha. É muito interessante você também estar fazendo isso. Amém? Vamos, quero ministrar a bênção sobre a sua vida. Quero que você possa, né, lembrando aí como se a gente estivesse lá na igreja, né, você possa estender a sua mão e receber a bênção do Senhor essa noite sobre a sua vida. Que a maravilhosa graça do nosso Deus, o amor eterno do nosso Pai, a consolação do Santo Espírito da promessa, possa estar sobre a sua vida, trazendo paz, alegria, amor, fraternidade, e nesses dias muito amor no seu coração e muita tranquilidade, até que o Senhor venha buscar a sua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, Deus abençoe.